Então, é um tema que permeia desde o momento que a gente extrai a bauxita até o momento que nós produzimos o alumínio. E com esse olhar muito ligado a uma agenda de geração de impacto positivo, nós também ao longo dos últimos anos, Davi vai falar bem a respeito, nós desenvolvemos alguns territórios que são ligados absolutamente à conservação e à preservação. O Legado Verdes do Cerrado, por exemplo, é um território que é de pura preservação do Cerrado brasileiro, são 32 mil hectares de preservação e conservação, onde há diversos serviços administrados pelo nosso amigo aqui, Davi. É uma propriedade CBA, em parceria aqui, através da administração da Reservas Votorantim. Então, portanto, biodiversidade está no centro, é isso que eu queria concluir, no centro da nossa estratégia, no centro da nossa atuação. Excelente, Leandro, parabéns. Eu acho que é um exemplo prático, né? Acho que as pessoas de vez em quando têm dificuldade em ligar mineração ou com biodiversidade como se fossem coisas antagônicas e contrárias, e são completamente complementares, né? E está no centro da estratégia de vocês. Absolutamente. Bom, vamos passar então para o Mário. Mário, a Citrosuco, eu acho que talvez as pessoas conheçam, ou 100% das pessoas conhecem o que vocês fazem, né? Suco de laranja e vocês, como você mencionou aqui, o maior exportador de suco de laranja do mundo, uma empresa brasileira que é altamente relevante, né, do Grupo Votorantim. E biodiversidade também tem ganhado destaque como um pilar essencial da adaptação climática, né? Você produz no campo, você tá na cadeia do agronegócio. Como é que o Programa Brasileiro de Citricultura para Adaptação Climática incorpora essa visão e como que ele transforma a conservação em oportunidade estratégica para o setor? Perfeito, Ricardo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Bom, primeiro eu queria falar um pouco sobre a Citrosuco. A Citrosuco é a maior produtora de suco de laranja do mundo, pertence ao Grupo Votorantim Fischer, e biodiversidade está dentro da nossa estratégia. Hoje nós temos 28 fazendas, então biodiversidade é extremamente importante quando você fala do agronegócio. E hoje nós temos compromissos públicos de biodiversidade, compromissos públicos 2030, que inclusive esse ano nós renovamos esses compromissos. Em biodiversidade nós temos o compromisso de ter 80% do compliance no TNFD, que é um framework de biodiversidade. Eu queria até fazer uma correlação, o TNFD é para biodiversidade, como o SBTI é para emissões, um framework completamente novo, que a Citrosuco está sendo pioneira aí no setor. E aí o nosso outro compromisso também é o plantio de 2 milhões de mudas nativas. Então, tudo isso fomentando a biodiversidade. Em relação ao Brasília Citrus Program, um projeto que nós estamos fazendo em áreas de expansão da citricultura. Hoje a citricultura ela enfrenta um grande desafio no cinturão citrícola, que é o greening, uma doença que está afetando o cinturão citrícola. Nós estamos expandindo para outras áreas que têm um risco muito menor do greening. Então nós estamos convertendo pasto degradado para pomares regenerativos. Então todo esse movimento de plantios de pomares de laranja nessas novas áreas vai fomentar muito a biodiversidade. Quando você tem ali um pasto degradado, você tem baixo estoque de carbono no solo, você tem baixa retenção de água, biodiversidade, vai incrementar essa biodiversidade ao longo do tempo. Então esse é um dos pilares desse programa que a gente está fazendo, que fala não só de carbono no solo, mas também recuperação de APP, reserva legal. Então é um conjunto aí que vai fomentar a biodiversidade ao longo do tempo, sem falar da remoção de carbono. Excelente. Você mencionou o TNFD. Eu acho que o TNFD, ele pessoal, não sei se todos sabem, mas a gente começa a entender como é que a natureza impacta as demonstrações financeiras de uma empresa, a estratégia de uma empresa. Então é muito pioneiro vocês fazerem isso, Bom, saindo agora do Mário, vamos para o Davi. Davi, mais uma vez, quero agradecer aqui vocês por serem parceiros
e acreditarem nisso, né? Esse é um projeto conjunto que a gente faz. E Davi, quando a gente fala em natureza como infraestrutura, natureza como infraestrutura, né? É uma coisa que é interessante. O que exatamente isso significa na prática e como é que a Reservas Votorantim enxerga a biodiversidade como um ativo essencial para a resiliência dos negócios e enfrentamento das mudanças climáticas? E Davi, você acho que conseguiu fazer com que floresta dê dinheiro. Conta um pouco para a gente que isso não é uma fórmula mágica, mas tem um modelo de negócio por trás. Isso mesmo, Ricardo. Então, a Reservas Votorantim fez 10 anos há uma semana e pouco. É uma empresa relativamente jovem aqui no portfólio das empresas do Grupo Votorantim. Porém, ela bebeu de uma fonte incrível quando a gente fala de infraestrutura de natureza, que foi todo o processo da industrialização do país por meio do Grupo Votorantim. Mas como assim, industrialização e natureza? Uma característica que os pioneiros da Votorantim fizeram, que é impressionante, é o seguinte: normalmente as fábricas estão em territórios no campo. E houve uma preocupação ali, os primeiros a construírem esses portfólios, a não somente construírem a infraestrutura que a gente chama cinza, né, a estrutura de concreto, de metal, mas ao redor manter uma quantidade de floresta conservada por diversos motivos muito além do que qualquer requisito legal exigia. Isso possibilitou diversas vantagens estratégicas para o portfólio ao longo do tempo. Uma delas, que é muito emblemática, foi por onde nós começamos a Reservas Votorantim, que foi o legado das águas. O que é o legado das águas? O legado das águas é uma reserva privada, hoje, de 31 hectares, no Vale do Ribeira, que existe por quê? Porque lá atrás, em 1940, alguém quis fabricar alumínio no país. Não tinha energia para tocar a fábrica. Construiu-se 7 PCHs no Rio Juquiá. Mas entendeu-se que era necessário conservar a água. E o que foi feito? Comprou-se todas as terras da bacia hidrográfica do Rio Juquiá. Todas. Quando você pega o mapa do legado das águas, é exatamente o recorte da bacia hidrográfica. Isso supera enormemente qualquer requisito legal. Então foi uma visão estratégica mostrando que água, árvore e água era fundamental para manter o alumínio. Aquelas usinas foram construídas com cimento Votorantim, que já existia. Ao redor da fábrica de Santa Helena existe uma quantidade de terras conservadas gigantesca também. Isso foi um perfil do grupo ao longo do tempo. Então, vejam, estamos falando de uma época, 1940, 50, que não existiam as palavras sustentabilidade, serviços ecossistêmicos, biodiversidade, ninguém falava disso. Aqueles pioneiros pensaram com lógica e trouxeram esse ativo já para gerar valor naquela época. Porém, os tempos, né, na evolução, essas palavras chegaram. E mais do que as palavras, o entendimento de risco-retorno. Manter florestas, manter terras com floresta nativa, custa dinheiro, gente. Além de custar dinheiro, tem riscos associados. Como eu digo atualmente, o maior risco, que eu tenho mais medo, se chama fogo. E defender as florestas de fogo custa um bom dinheiro, muito dinheiro. Então, há 13 anos atrás, nós colocamos uma tese, né, quando ainda não existia projeto de carbono em floresta, quando ainda não existia conceitos de biodiversidade, nada a esse respeito, nós colocamos uma tese dentro do conselho da Votorantim, que hoje nós temos um nome bonito para essa tese, chama-se múltiplo uso da terra. O que é essa tese? Nós entendemos que a floresta pode gerar diferentes tipos de receitas no mesmo hectare, mas tem que ter várias atividades dentro desse território. Quando nós começamos lá no legado das águas, e aí a infraestrutura, né, que se torna a economia verde, quando nós começamos lá no legado das águas, nós pensamos 3 cadeias inicialmente. A primeira foi uma cadeia de compensações florestais,
Como nós tínhamos muito excedente florestal, nós podíamos recepcionar algumas demandas de outras empresas que teriam necessidades e a gente poderia fazer uma transação sobre isso. Depois disso, nós percebemos o seguinte, já estava naquela época a discussão dos famosos 12 milhões de hectares de restauração no país. Um compromisso que o Brasil assumiu perante Paris, né, depois, já tinha essa discussão, né, lá naquela, em 12, 13, já tinha assim, uma noção dessa questão. Nós apostamos então na cadeia da restauração, investimos primeiro no viveiro, esse viveiro nós aprendemos que ninguém sabia direito o que era a Mata Atlântica do ponto de vista de uma produção em escala de viveiro, e construímos então um centro de biodiversidade ali, onde a gente cria os protocolos de produção de plantas para que seja mais rápida a produção, com maior qualidade e menos perda. É assim que a gente consegue restaurar mais áreas. E naquela época a gente entendeu uma coisa importante, que é assim, dentro ou ao redor das florestas sempre tem gente. E essas pessoas, se elas não estão ajudando a conservar a floresta, elas estão fazendo outra coisa. Então nós precisávamos trazer as pessoas para ajudar a conservar a floresta. E lá no Legado das Águas nós estudamos, e a cadeia produtiva inclusiva que nós trabalhamos lá foi a cadeia do ecoturismo. Virou um hub de ecoturismo muito importante, muito visitado e que está crescendo assim numa velocidade incrível lá no Legado das Águas. Todo mundo aqui quando for para São Paulo visita lá, é legal pra caramba. E aí, com o tempo, a gente foi escalando outras soluções, né? Nós procuramos fomentar carbono, aí indo para o Legado Verde do Cerrado, que foi a segunda reserva, que em parceria com a CBE nós abrimos. Lá, tudo isso que eu contei, a gente foi desenvolvendo lá também, no Cerrado, um lugar espetacular. Lá tem, das 14 fitofisionomias do Cerrado, lá tem 10, é um parquinho de diversão para biólogo. E lá nós desenvolvemos o primeiro projeto de carbono, modelo RED, desmatamento evitado, no bioma cerrado do Brasil. Nós fomos os pioneiros nisso. Demorou só 3 anos para fazer o projeto, gente. Assim, uma coisa assim tranquila, né? Pouco trabalho, né? Mas deu certo. Emitimos, vendemos toda a primeira emissão, estamos agora na segunda emissão em validação e estamos avançando. Então, carbono virou um negócio importante também para compor esse múltiplo uso. Em São Paulo, desenvolvemos uma metodologia nova, porque o RED não é aplicável. Desenvolvemos uma metodologia com um parceiro nosso, chamado Econ Reservas, e a Votorantim são desenvolvedores dessa metodologia, chamada PSA Carbon Floor, Pagamento de Serviço Ambiental de Carbono Florestal. O PSA Carbon Floor é uma tese diferente, que quem aqui do norte já deve estar vendo na prática acontecendo esse problema, que é a degradação da biomassa. As mudanças climáticas estão fazendo com que a biomassa se degrade e as florestas não tenham capacidade de se manter. Então a gente criou essa tese, depois a gente pode falar mais sobre ela, conseguimos aplicar, vendemos a primeira emissão, fizemos a segunda emissão em parceria com a B3, vendemos 80% da segunda emissão. E deixar um pouquinho para o final, com minha parceira da IFF aqui, anunciamos que vamos montar um laboratório de bioprospecção lá dentro do Legado das Águas, que essa eu entendo que é um potencial gigantesco do Brasil. E nós vamos começar lá pela Mata Atlântica com grande força essa cadeia. Isso é infraestrutura verde. Procurar soluções baseadas na natureza em diversas oportunidades no mesmo hectare. Davi, eu acho que o Brasil tem sido pioneiro nisso, né? É algo que a gente vai ensinar para o mundo como fazer. Bom, a gente deixou o campo daquele lado e deixou a parte mais industrial desse lado, né? Não foi proposital. Vamos voltar para o Fábio aqui. Mas é impressionante como a parte industrial também está ligada aos aspectos de biodiversidade. O Fábio vai falar de algumas e nós aqui também vamos complementar. É parte da essência do nosso negócio. Sim. Gerar impacto positivo, Sim. Industrial, campo, isso é mera característica do negócio. E Leandro, você sabe que eu encontrei o Fábio aqui quando a gente estava começando a obra, né? E o Fábio veio aqui falar comigo sobre o cimento que ia vir para cá, o Fábio da Votorantim Cimentos. E ele falou assim, pô, Ricardo, o cimento que vem para cá vai ser feito no Pará. Eu falei, pô, sensacional. Não, cimento no Pará significa que eles estão trabalhando na cadeia local. Aí ele falou, e esse cimento aqui, parte dele, cimento exige muita energia, né, Fábio?
Fábio falou para mim, parte da energia usada para esse cimento aqui veio do caroço do açaí. Biomassa. Biodiversidade na veia, né? Fábio, primeiro parabéns, eu acho, pelo projeto como um todo, né? Todo o cimento que vocês estão olhando aí foi usado com o processamento do açaí. Explica o que é esse projeto, como é que ele conecta biodiversidade, inovação e, claro, desenvolvimento da cadeia regional aqui. Legal, Ricardo. Bom, prazer estar aqui também. Obrigado pela participação de todos. Eu sou Fábio, sou responsável pela área de sustentabilidade e energia lá na Votorantim. Essas áreas estão juntas porque a gente entende que de fato isso tem muita sinergia. E, bom, antes de entrar na tua pergunta, Ricardo, só dar um passo atrás para explicar um pouco até da característica do processo de cimento, né? Assim, a gente extrai o calcário, né? O calcário, a gente tem fábricas espalhadas pelo Brasil inteiro, são 23 unidades aqui no Brasil. A gente tem operação fora do Brasil também, que faz a gente aprender muito também. Na Espanha, por exemplo, onde já é um mercado regulado de carbono, né? Carbono é um grande desafio da indústria do cimento, talvez o maior desafio da indústria do cimento, justamente por essa característica, né? O cimento ele demanda uma quantidade de energia significativa. A gente opera o forno de cimento a cerca de 1450 graus, né? E pelos volumes, né? Assim, o volume demandado de cimento no mundo, de fato, o concreto é o segundo material mais consumido no mundo depois da água, né? Então, assim, são muitos volumes, está totalmente relacionado, né, com a nossa infraestrutura, inclusive quando a gente pensa em infraestrutura resiliente, né, daqui para frente cada vez mais, isso é uma necessidade intrínseca das grandes cidades, o cimento, o concreto tem uma relação muito forte com isso, infraestrutura para energia renovável, para dizer o seguinte, né, a demanda por cimento continua crescendo no mundo, principalmente nos países em desenvolvimento. Então, isso é parte do nosso desafio. E esse consumo, né, de energia super significativo para operar esse forno nessa temperatura. Quando a gente vem aqui para o Pará, né, instalou a fábrica aqui em Primavera, o calcário aqui da região ele tem uma característica ainda mais desafiadora, ele é um calcário muito úmido. O lençol freático ele é muito alto, ele é um calcário de alta umidade. Então, antes de colocar esse calcário no forno, a gente precisa secar. Ou seja, a demanda por energia aqui na fábrica de Primavera, no Pará, ainda é mais alta, cerca de 30% a 40% mais alta do que comparado com outras fábricas onde você tem aquele calcário, onde a gente usa dinamite e tudo para tirar a rocha, né? Aqui a gente tira com retroescavadeira, então ele é uma lama mesmo, ele é bastante úmido, traz uma complexidade adicional. E para as fábricas de cimento, a gente tem sempre muito esse olhar, quando a gente vai instalar uma fábrica, claro, ela precisa estar perto de um centro consumidor, né, porque transportar cimento por longas distâncias custa muito caro, né, e traz impactos, então o cimento é sempre um produto regional, local, e a gente tem sempre esse olhar também para a matriz, né, o que a gente pode usar naquela região como combustível. O forno de cimento ele é extremamente flexível em termos de combustível que a gente consegue usar. Por exemplo, em São Paulo a gente usa muito resíduo sólido urbano, pneu no fim de vida, né? Esses materiais que não têm um aproveitamento, né? O refúgio da reciclagem, o pneu no fim de vida, resíduo industrial, né? Que colocado num aterro poderia gerar algum risco, tudo isso tem capacidade de virar combustível no forno de cimento. E a gente deixa de consumir combustível fóssil, deixa de gerar emissão, deixa de transportar esse combustível, muitas vezes vem lá do Golfo do México, aqui para o Brasil e tal. Então, é uma cadeia toda de ganha-ganha, e esse combustível alternativo, baseado em resíduo, ele é sempre local. No caso de Primavera, a gente percebeu logo o volume, né, e assim, essa conexão do cimento com a biodiversidade talvez não seja tão óbvia, né? Mas aqui ela é gritante, assim. Quando a gente veio para cá, a gente percebeu logo que o caroço do açaí era um grande problema, na verdade, em várias cidades aqui, né? Vários municípios do Pará, inclusive Belém, e os volumes, né, que se gera de caroço de açaí, porque de fato assim, se consome muito açaí e se exporta muito açaí, né? Então, o que a gente percebeu? Puxa, esse caroço, e se você pegar um caroço de açaí, né, uma fruta, o açaí, 85% em massa é caroço, só 15% é polpa, né? É justamente só uma casquinha que é a polpa, né? Boa parte
da massa ali sobra, né? E sobrava como um resíduo. É um resíduo bastante complicado, as próprias empresas, né, de saneamento aqui não retiravam esse resíduo por conta de... Ele é muito fibroso e aí ele impactava nos caminhões de coleta e tal, então sobrava, ia parar no leito do rio, ia parar na rua, em aterro, gera metano, gera uma série de problemas, e a gente transformou esses dois problemas, quer dizer, puxa, a alta necessidade de combustível para operar esse forno, né, esse problema dos municípios para lidar com esse resíduo que era o caroço de açaí, numa grande solução, né, entendendo que esse caroço poderia ter um valor super importante, né, como combustível verde, é uma biomassa, quer dizer, tudo que a gente usa de caroço de açaí ajuda a reduzir carbono na veia, né, quer dizer, tem um impacto muito grande para a gente, muito positivo. A gente consome atualmente a gente está consumindo cerca de 50 mil toneladas de caroço de açaí por ano. É muito açaí, é muito caroço de açaí e traz um impacto médio aí anual de uns 45 mil toneladas de carbono que a gente deixa de mandar. Então, mesmo esse cimento com um consumo térmico mais alto, ele acaba sendo um cimento mais verde, né? Um cimento com uma pegada de carbono muito mais baixa, porque boa parte, né, do combustível que a gente usa nessa operação vem do caroço de açaí. Sensacional, brilhante, né? E acho que ainda tem uma geração de renda para a população. Sem dúvida, porque o que era resíduo, o que era um custo, né, passa a ser mais uma fonte de receita. Quer dizer, a gente, tanto para as comunidades extrativistas, né, quanto para os produtores mesmo, assim, o pessoal que produz polpa, né, era um custo expressivo para ele dispor aquilo. Hoje ele vende esse caroço de açaí. É sensacional, porque isso mostra um pouco que o E de meio ambiente e o S do social, né, eles estão de mão dadas no Brasil. A gente não tem como dissociar. Isso é interessante. E você sabe que eu conversando com a turma do 100% Amazônia, outro dia, eles disseram, Ricardo, você sabe como é que eles descobriram que açaí, que a semente tinha um alto poder calorífico? Você sabe disso, né? População, o que eles faziam? Eles, ficavam aquelas montanhas de açaí, né? Eles enterravam. E aí o pessoal ia jogar futebol. E num dia muito quente, o pessoal queimava o pé. Não dava para jogar futebol. Aí descobriram o quê? Que o açaí, quando batia o sol ali, ele gerava um calor enorme e inviabilizava o campo de futebol, né? E lá atrás começou dessa forma, né, deles descobrirem que tinha um poder calorífico ali a semente. Lenda ou não, é uma boa história. Mais uma boa história para adicionar o caroço de açaí. Hoje de manhã eu descobri que existe um produto chamado café de açaí, que é o mesmo processo de, né, torra o caroço de açaí, se produz um pó e esse pó vira um café. Então, mais uma mera curiosidade do quanto o potencial do caroço, quanto o potencial da biodiversidade para a geração de cadeias seguintes. Inclusive, eu recomendo, é excelente. É excelente. Eu não provei ainda. E você falou, né, quer dizer, múltiplos usos da semente, assim como ontem, Davi, a gente almoçava aqui com o governador, que deu os exemplos, né, Davi, da mandioca, né? Da mandioca, né? Você tem o tucupi, você tem a própria mandioca, e ontem a gente comeu um bolo de aipim maravilhoso, quer dizer, diferentes usos, sensacional, né? Bom, deixando essa rodada aqui, pessoal, vocês perceberam que biodiversidade é muito simples, na verdade. Ele é o conjunto de tudo que é vivo, tá? Tudo que é vivo é biodiversidade. E biodiversidade está por trás de metade do PIB global. Ele sustenta a economia, né? E o Brasil tem a maior biodiversidade do mundo. Só uma curiosidade, um dado do professor Carlos Nobre, mas uma árvore na Amazônia. Quem que é da região norte do Brasil aqui? Levanta a mão, por favor. Olha só que beleza. Uma árvore da Amazônia tem mais biodiversidade do que qualquer floresta em pé na Europa. Esse é o potencial. Bom, a gente viu aqui como biodiversidade deixou de ser uma pauta isolada, acessória, para vir para o centro das estratégias de negócio, né? E a gente tem um caso prático. O que é a casa? Vocês querem entender como é que você traz biodiversidade? É só vocês irem de fora e vocês vão ver. Mas a gente já viu aqui como é que conecta bioma com território,
o setor econômico, como é que protege e preserva a natureza ao mesmo tempo que a gente faz com que os negócios ganhem dinheiro. Vamos passar um pouquinho para uma segunda rodada, tentar falar agora de casos mais práticos